Santidade não é religiosidade. Esse tema, essa palavra santidade, ela ficou deturpada ao longo do tempo porque confundiram santidade com religiosidade. Aí fizeram uma mistura de doutrina com costume e as pessoas não sabem mais. Mas deixa eu explicar algo para você. Costume é o que o homem implementa dentro de uma denominação que machucam pessoas e fazem com que elas se afastem do Pai. Santidade é o que você faz para ver a Deus. Santidade é o que você faz para ver a Deus. Então, nos próximos minutos, nós vamos discorrer sobre 3 temas: temor, santidade e liberdade. É por isso que você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que vai abrir a sua visão, trazer uma clareza sobre esses 3 temas: temor, santidade e liberdade. E para a base desse vídeo, eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, ou acompanhe comigo o livro de Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso 1, que vai estar escrito o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, preste atenção nisso, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse capítulo de número 6 de Isaías vai ser onde Deus vai aprofundar a chamada de Isaías. Quem é Isaías? Ele é profeta do palácio, mais conhecido, nós chamamos de profeta palaciano, da nobreza. E esse mesmo profeta agora ele vai ter a sua chamada em um nível mais profundo. Mas observe que esse texto de Isaías capítulo 6, ele vai estar inserido num contexto de crise, uma crise política extrema, uma crise política sem precedentes. E observe que agora, quando o rei Uzias morre, isso começa a piorar, mas no contexto de crise, no contexto de decadência, onde tudo parecia estar contribuindo ao contrário, Isaías vai ter uma visão. É exatamente isso que você está ouvindo. No contexto de crise, o chamado de Isaías, ele é despertado. Então entenda isso aqui. No contexto de crise que você está vivendo, talvez você pode dizer: Mateus, eu estou pensando que é o fim, que chegou, que a minha história acabou, mas Deus está dizendo, assim como Elias, eu vou despertar o teu chamado num tempo de escuridão, num tempo de seca, onde os céus podem estar fechados, onde as portas podem estar travadas e você fala: eu não consigo abrir, mas é nesse momento que Deus vai te dar as maiores experiências, é nesse momento que você vai viver a fidelidade, a bondade de Deus sobre a sua vida, e é nesse tempo que Deus vai levantar o seu ministério. Será que você está comigo aqui? Digite amém nos comentários. É por isso que você precisa compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Num tempo de crise política extrema sobre Judá, Isaías vai ter uma visão. O rei Uzias, ele ficou governando essa terra, esse povo, durante 52 anos. Ou seja, era um rei que tinha experiência. Mas agora, por conta da sua morte, a crise política acontece. Mas nesse mesmo momento, observe, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então vem comigo. O céu, o trono do céu está ocupado e o trono da terra está desocupado. Sabe por quê? O caos da terra não ameaça o governo de Deus. Entenda isso aqui. O caos da terra não ameaça o governo de Deus. Deus não fica desesperado com o seu desespero. Deus não fica aflito com a sua aflição, pelo contrário, Ele é soberano, nada foge do controle dEle. Então pare de pensar que quando acontece um imprevisto na sua vida, aconteceu também um imprevisto na agenda de Deus. Não, pelo contrário, os caos que acontecem na terra, esse caos, ele não abala, ele não altera, ele não muda o trono do céu.
o trono do céu continua intacto. Cara, e aqui surge algo contraditório, porque muitas pessoas agora pensam assim: o que vai acontecer? Será que Deus esqueceu de mim? Ou seja, se Deus esqueceu de você, então você está me dizendo que Deus não se importa com você? Então algo que Ele mesmo criou, Ele abandonou. Não, pelo contrário. É nesse tempo que Deus permitiu, tempo de crise política, tempo de portas fechadas, para Deus despertar o seu ministério. E agora, nessa visão que Isaías tem, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. E agora eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Por cima dele tinham serafins com 6 asas. A Bíblia diz que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E é aqui que eu quero dar ênfase com você nesse episódio de hoje. Com 2 cobriam o rosto. Sabe o que significa? Temor. Temor não é ter medo. Temor não é ter medo de Deus. Temor é amá-lo, honrá-lo, ao ponto de não querer desagradá-lo. Temor não é ter medo de Deus, ter medo da sua ira. Não, pelo contrário, eu temo a Deus. E porque eu temo, eu amo. E porque eu amo, eu honro. E como eu honro a Deus, eu tenho medo de desagradá-lo. E é aqui que muitas pessoas começam a surgir interrogações incógnitas. Porque a verdade é porque não tem mais uma vida de temor. Se tornou uma pessoa inconsequente. O que é temor não é dizer simplesmente com as suas palavras eu temo a Deus, mas é dizer com a sua conduta que você é temente a Ele. E aqui talvez comece a apertar um pouco e você fala: Mateus, mas eu tenho um episódio, eu queria outra palavra, mas é isso que vai te confrontar, é isso que vai trazer o crescimento sobre a sua vida, porque o conforto, ele te atrofia, mas quando você é confrontado, você é forçado a não mudar, mas a decidir se transformar. A pergunta é: você está disposto a se transformar? Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então o princípio, o início para você ser uma pessoa sábia, sabe o que é? Temer. Temer a Deus. A pergunta que eu te faço é: você teme a Deus hoje? A sua conduta de vida dá para ser espelho para outras pessoas? Se alguém decidisse te imitar hoje, a sua atitude, a forma como que você toma decisões, as mesas que você se assenta, será que você ficaria tranquilo a atingir o propósito? Ou você ficaria preocupado e dizendo: não faça como eu faço? Você pode falar o que eu falo. Então, primeiro ponto, precisamos temer a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Não adianta buscar sabedoria se você não temer a Ele. E a Bíblia vai continuar dizendo: com 2 cobriam os pés. Isso significa santidade. Quando você teme, você tem reverência por Ele. E quando você o reverencia, automaticamente você santifica a sua vida. E é o problema aqui que muitas pessoas começam a se perguntar: mas eu preciso ser santo? Quando umas pessoas dizem: um santo de Deus, talvez você fique preocupado. Não, eu não sou santo, porque eu sei o homem mau que habita em mim. Eu sei que eu sou um homem miserável, pobre, pecador. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Esse sou eu, o eu interior que me confronta, que está dentro de mim todos os dias. Eu sei que eu não sou santo, mas deixa eu te dizer, ser santo é ser separado por Ele. Você não está aqui comigo. Ser santo é você ser separado por Deus para uma missão, para um propósito. Você precisa sim ser santo, santificar a sua vida, santificar os seus lábios, santificar aquilo que você ouve, santificar aquilo que você está vivendo. A pergunta hoje é: qual tem sido o seu estilo de vida? Santidade não é se tornar também um semideus. Não, pelo contrário. Santidade não faz com que a gente deixe de pecar, mas faz com que a gente reconheça os nossos erros e peça perdão imediatamente, abandona e não pratica mais. Isso é santidade. É a capacidade, é a velocidade com que você peca,
tem que ser menor do que a velocidade com que você se arrepende. Santidade. É por isso que agora a Bíblia diz: com duas cobrem o rosto, com duas cobrem os pés, e com duas eles voavam. Sabe o que isso significa? Liberdade. Mas não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade não é anarquia, não é fazer o que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer, porque a vida é minha, eu cuido da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Liberdade não é você fazer o que quer, mas é você ter domínio próprio para dizer para aquilo que não agrada a Deus: você não pertence à minha vida. Eu escolho não praticar os maus hábitos, não se assentar na roda dos escarnecedores, porque eu decidi que a minha liberdade não me escraviza. O problema é que tem muita gente escrava da própria liberdade. Tem muita gente que está escrava da própria liberdade. Entenda isso, para você entender. Meu avô, ele era uma pessoa muito bem sucedida. Tinha um bom patrimônio, pessoas que trabalhavam para ele. Só que ele começou a frequentar ambientes que não agradavam a Deus. E ele começou na bebida, e ele dizia: não, mas isso aqui eu controlo, pode ficar tranquilo, isso aqui está no meu domínio. Aí não conseguiu controlar a bebida, foi para os jogos. Em um determinado jogo, sabe o que ele fez? Apostou todos os bens. Sabe o que ele fez? Perdeu tudo. Parar debaixo da porta. Não brinque com Deus. Não flerte com Deus. Separe. Pecado te afasta da oração, mas a oração, ela te purifica, faz com que você viva uma vida de santidade. Tem a liberdade? Sim, você é livre. Mas você é livre para escolher uma vida certa. Você é livre para viver uma vida de integridade. Você é livre sim, para viver uma vida honesta, leal, sendo uma pessoa de referência. Isso é liberdade, é a capacidade de ter domínio próprio e poder dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Sabe o que é o problema? É que as pessoas que não vivem essa realidade, ela diz: ah, cara, você não pode fazer nada. Não é essa conversa? Não pode fazer nada, irmão. Que isso, pô, relaxa, não é assim? Tem que cuidar, porque essas pessoas não sabem, mas são escravas da própria liberdade dela. Tome cuidado. Reflita nesse episódio. Reflita, tira um momento de reflexão. O que você tem feito com a sua liberdade? Tem honrado a Deus? Você tem temor ao Pai? É separado, é santificado? Porque sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Você pode ser uma pessoa generosa, deve ser. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você pode ser uma pessoa próspera, deve, mas sem santidade, ninguém verá a Deus. E vai continuar dizendo, eu estou discorrendo para você entender essa passagem do contexto de Isaías capítulo 6. E talvez seja uma das passagens mais fortes, onde que eu tirei um dos melhores sermões que Deus já me entregou. Que é uma passagem que traz transformação. Se você não refletir sobre a sua vida, você não vê o tempo passar. E você se torna a pessoa que você mais temia ser. E agora vai continuar a visão. E os serafins e os anjos clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando você fala santo uma vez, você define. Quando você fala santo, santo, você enfatiza. Quando você fala santo, 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 você coloca num grau superlativo. É por isso que esse é o atributo essencial de Deus, porque todos os atributos dele estão interligados diretamente ou ligados à santidade. Você não vê a Bíblia dizendo Deus é bom, 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 Deus é justo, 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 não, mas você vê ele é santo, porque a justiça dele é santa, a bondade dele é santa e tudo aquilo que ele faz é santo. Então, diante dessa pureza, da glória do Pai,
do cântico dos anjos, da santidade de Deus. Agora, a primeira coisa que Isaías diz é: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Observe que a santidade de Deus não fez com que ele visse ou enxergasse defeito nos outros, mas ele teve a consciência dos próprios pecados, porque o confronto da palavra de Deus não é para ser lido como uma lupa para ampliar o defeito do seu irmão, mas o confronto da palavra é para ser lido como um espelho que vai trazer para você uma autoanálise. Então talvez você pode estar dizendo: esse episódio que o Mateus está compartilhando a palavra de Deus é para fulano de tal. Não, se fosse para fulano de tal, ele estaria assistindo. Esse episódio é para você. É pra você. Se chegou até você, é pra você. Sabe, não dá pra ficar mais do jeito que tá. Não dá pra levar a vida como aquela música muito forte. Deixa a vida me levar. Vou cantar não. Melhor não, deixa pra lá. Cada um no seu chamado, cada um no seu dom, cada um no seu propósito. Se eu cantar aqui, rapaz, vai baixar a audiência. Mas reflita sobre isso. Você tem sido uma pessoa temente? Santa? E sim, você tem liberdade, porque a santidade não te aprisiona, te deixa livre. O temor a Deus não te coloca numa redoma entre quatro paredes e diz: não é isso aqui. Você tem uma visão, é como se você fosse focado em algo. Não é assim. O temor e a santidade te faz livre para decidir o que agrada a Deus, o que não agrada. Então, entenda isso, e eu quero finalizar aqui. Quando continua esse texto de Isaías 6, você vai ver, a partir do versículo 7, está escrito assim, ó: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade, ou a minha iniquidade, foi tirada, e explado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías ou eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda isso, antes de Deus te enviar para uma missão, Ele vai fazer você consciência dos pecados que você está vivendo. Antes de Isaías dizer: envia-me a mim, ele disse: ai de mim. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais constrangido você fica com o seu pecado de santidade da pureza. Esse foi o episódio de hoje. Espero ter contribuído e acrescentado o seu conhecimento. Não deixe para amanhã. O dia de amanhã não está no nosso controle. Faça como Davi. Inclusive vai ser o tema dos próximos episódios. Salmo 51. Pai, me perdoa pelos meus pecados. E o meu único pedido a Ti é não retires de mim o Espírito. Não retires de mim a Tua presença. Porque as outras coisas eu posso conquistar, coisas materiais, eu posso conquistar através dos meus contatos, eu posso conquistar através da influência, eu posso conquistar com a força do trabalho, lógico, o Senhor me dando graça, mas a única coisa que eu necessito e que não pode ser roubada de mim é só uma coisa: o Teu Espírito, a Tua presença. A minha oração é como a de Jeremias: o fogo, é como um fogo ardente no meu peito que não me dá descanso. Então entenda isso aqui. Hoje você pode estar vivendo uma vida que você fala: Mateus, eu estou queimando por Jesus. Beleza? Você pode ser cheio do Espírito Santo. Aliás, gente, estou falando que eu vou terminar, mas não termino nunca. Mas agora é verdade. Eu vou terminar. Dá mais 3 minutos aí. 3 minutos da sua atenção. As pessoas vão à igreja e oram e dizendo: Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas quando sai da igreja não tem uma vida com Deus. E eu não estou dizendo que você não pode ser cheio do Espírito Santo na igreja. Você pode ser cheio sim do Espírito Santo na igreja. Mas a única forma de você se manter cheio
da presença de Deus não é de domingo na igreja, é segunda orando, é terça lendo a Bíblia, é quarta jejuando, é quinta abençoando o irmão, é sexta sendo santo, é sábado se entregando, doando, abençoando outras pessoas, compartilhando as boas novas, e é domingo entrando nos átrios de Deus e dizendo: Pai, eu não quero só ser cheio do Espírito, mas eu quero me manter todos os dias perto e transbordando do Teu Espírito na minha vida. E essa palavra possa trazer para você clareza, reflexão e direção, temor, santidade e liberdade. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. E termino com essa lapada aqui. A Bíblia, o confronto da palavra, não é para ser lido como uma lupa para ampliar o defeito dos outros, mas como um espelho para trazer uma autoanálise da sua vida. Deus te abençoe.